Um, dois, três, gravando. Podcast, o pior governo do Brasil. Hoje é só fofocas. Eu não ia produzir isso aqui, tal, mas depois dessa notícia, que eu não sei se é uma fake ou não, que eu já achava que tinha 30% de álcool na gasolina, né? Um tempo atrás o Lula tinha falado sobre isso, mas não deveram ter sido aprovado. Agora, né, o preço do dólar, aí a taxa de variação cambial, aí já estão querendo colocar 30% de álcool na gasolina. Só esquecem que os carros que não são flex, como que vai fazer? Os carros de gasolina, eu tive um e tive que mudar a minha placa, né, de negócio. Só que todo o interior do Brasil são de pessoas de classe média baixa, que já estão chegando na classe paupérrima, né, porque a classe média hoje em dia já é classe pobre. E como que vai fazer? Isso não é barato, é 3 mil reais, 2 mil, mas vamos para frente. Eu não ia fazer isso aqui, mas eu vou fazer porque não consigo fazer poesia de amor, poesia de consciência, nessa completa inconsciência nacional. Então vamos fazer as fofocas de lá, né, para a gente entender o buraco que nós estamos, né? Então o episódio 8, histórias contadas por amigos, parentes e colegas universitários, né? Quando eu falo colega universitário, não era só os amigos ali que estudavam, alguns professores, né? Depois eu fui muito tempo professor universitário, professor da Unip, e eu convivia com todos os professores, juízes, embargadores, economistas e por aí. E nas federais e mesmo na Unip, muitas vezes vinha pessoas da palestra, diretor da Ford, o Delfim Neto, esqueci o outro, e colegas nossos, esqueci o nome lá, trabalhava no banco, no banco americano, o BIRD e assim por diante. Então essas coisas, e colegas nossos de outras federais. Então histórias que vivi, né? Então essas coisas que as pessoas me contaram na minha vida. A geração abduzida, o surgimento do espiritismo, né, principalmente no militarismo, que depois espalhou pelo Brasil, os parasitas da USP das federais, a guerrilha do Araguaia do Amazonas, a luta de classe, o surgimento do PT e mais ainda um problema das televisões. Então, geração abduzida. Claro, tinha uma divisão no exército, tá certo? A turma do Castelo e do Costa e Silva. Costa e Silva entrou, o outro tirou do AI1 ao A4 para voltar à democracia, o cara chegou, não, é o AI5 e tal, estamos vindo de cima para baixo dos Estados Unidos. E o pessoal que apoiava Castelo Branco, e todos os cabos, sargentos, ninguém para para pensar nisso, só pararam para pensar nos ladrões de banco e o pessoal da guerrilha que estava fazendo guerra contra o governo. Mas as pessoas comuns, a classe média, as pessoas que trabalhavam os funcionários públicos, chegavam lá para o funcionário público, vai vir democracia, não sei o quê. Aí não pode falar, tal. Não havia psicanálise, não havia nada disso. Então, e os mecânicos das forças aéreas? Então, né, essa pessoa toda aí, né, veja, os nossos amigos aqui eram do Bagé, né, o cara ia lá, o pessoal não tinha gente para trabalhar. Por não ser a Embraer, Ingesa, tal, não sei o quê. Se o cara era inteligente, se o cara era humano, virava tenente coronel e ia ser engenheiro. E quem sobrava lá para pegar, caçar molecada, esses bandidados, esses ideólogos idiotas que foram usados pelo sistema para destruir o governo, tá certo? Era o pessoal de baixo escalão, o pessoal que só tinha ginásio. Então o cara não sabia lá, assim, imagina se naquela época eles davam para saber se o cara tinha ataque cardíaco, se tinha alguma doença. Botava na banheira e dava choque no cara. Um monte de gente morreu só de susto, né? Só de ser preso, já tinha ataque cardíaco. Imagine se passava lá por uma triagem médica, tá certo? Da mesma forma que os caras não perguntavam ao embaixador dos Estados Unidos, da Alemanha e tal, se o cara tinha problema cardíaco, né? Acho que tem até uma peça de teatro de um cara que escreveu novela para Globo e tal, né? Que comenta, né, que o cara tinha ataque cardíaco, mas tinha levado remédio. Então, como que os pessoal faziam para conversar, trocar ideias, os sargentos e tal, né? Os tenentes, os cabos, né? E aí, o que está acontecendo? Não podia sair conversando, né? Imagine se o coronel, o general ou o brigadeiro ouvisse. Muito bom. A solução foi ser espírita, né? Porque na igreja católica não dava para ir, né? Porque na igreja católica tinha que se confessar, né? Então não dava para se confessar, né? Na igreja católica, contar para o padre, né?
tá certo? Porque tinha igreja fascista, mesmo o pessoal comunista estava sendo torturado pelos fascistas, tá certo? Perseguido por eles, né? Então, tá certo? Paulo Freire, eu esqueci lá o da teoria de libertação. E as pessoas começaram a ficar com estresse, estresse traumático e tal, né? Aí a Bombagiro invadiu a base, né? As mulheres nervosas do sargento e tal. Aí o sargento já não conseguia fazer sexo direito e tal. E aí eu nem vou entrar direito quando começou a invadir lá a casa do brigadeiro, né? Porque o espiritismo começou a se espalhar. Alguns sargentos viraram tenente-coronel e construíram um prédio. Meu tio era sargento, virou tenente, foi morar num prédio onde só tinha brigadeiro e tal. E a turma toda se reunia para fazer reunião espírita, porque acabaram virando espíritas, né? Mas na verdade no começo não tinha nada de espiritismo. E aí quando a Pombagira invadiu lá a mulher do brigadeiro, a coisa complicou, vocês não imaginem. E quando invadiu a Globo, então, meu Deus do céu, a Globo era a televisão dos militares, só que quem trabalhava lá eram os artistas, era o pessoal Guimarães Rosa, o pessoal intelectual, que era tudo de esquerda. O estresse invadiu a Globo. Quando a Pombagira invadiu a Globo, ai meu Deus, dizem que a Pombagira está até lá, até hoje a Pombagira lá, né? Mas vamos para frente aí, né? Então, aí o sargento, né? A outro era o torturado. Mas e o sargento, que era preso, desaparecido e voltava uma semana depois, o tenente e o cabo? Foi abduzido, principalmente na aeronáutica. Na marinha começou a surgir os tal dos abduzidos. Eles eram abduzidos, não eram torturados, eram abduzidos, eles sumiam. E o sargento, porque naquela época não existia eletrônica nos jatos e tal, então era tudo eletromecânico. Então, vejam, os sargentos, os seres humanos que trabalham na aeronáutica, são pessoas inteligentes. Meu tio era mais inteligente que eu, apesar de ser só sargento, falava 5 línguas. Então ele dizia que muitos sargentos que descobriam o jeito de consertar os aviões americanos, os brigadeiros contavam com os americanos, o americano vinha aqui, levava embora. Se o cara se adaptava ou fazia outras coisas, ficava por lá. Se não, voltava para cá, para o Brasil, os caras ficavam com o know-how da tecnologia do cara. Aí como o cara sumiu, tal, o que aconteceu? Né? Dava um dinheiro para ele calar a boca, mais dinheiro para o brigadeiro, né? E um pouco de dinheiro para o sargento, para o tenente. E aí ele tinha sido abduzido, tal, né? O ET invadiu a base, né? Paz e amor para vocês, né? Então surgiu Paz e Amor. Ninguém para pensar, né, que o soldado, o enfermeiro, o médico, o professor são seres humanos, né? Uma pequena diferença, né? O soldado é mais homem, né, do que o professor, né, em geral. Apesar que tem muito professor por aí que também são tão homens quanto o sargento. Aí o negócio de enfrentar a bala, né? Mas vamos deixar isso para lá. Ninguém para pensar sobre isso. Não interessa ao sistema, né? Os parasitas da USP e das federais, os infiltrados na universidade. Eu fazia na Poli, não tinha, né, o pessoal da greve, mas eles invadiam lá, né? Aí tinham sempre os caras meio reprovados, porque para entrar no vestibular da Poli era muito difícil. Na física não era tão difícil assim, porque era o resto da ciência da computação e das engenharias. E tinha os judeus, né, que faziam físicas, que iam herdar a USP e tal, porque tudo aquilo era dos judeus e tal. E nós que éramos os idiotas ou que sobrimos do sistema. Eu fui lá porque eu não aguentava mais, eu vi a coisa da engenharia, porque eu fiz curso técnico e não tinha professores. Então aí tinha 1 ou 2 cara de lá, e o resto era tudo da sociologia e da letras, estudava sânscrito e tal, para poder passar lá e ficar morando no CRUSP, na maconha, na prostituição, lá e vivendo o sistema. Todos esses caras aí que ficavam lá fazendo greve, então eu falo isso em 78 a 82, 83. Na época de 70 ali, não sei como que era, né, como que estava lá na USP. Eu só sei que os meus professores todos ficavam de cabelo em branco, né. Quando eu comecei a fazer curso de filosofia, minha mãe me levou para visitar meu tio lá na base da aeronáutica, e o cara ficava falando para mim, né, eu sou sargento e tal. Eu sou meio autista, né, então eu ia para lá, fazia os cursos, estava estudando, não estava nada vendo com esse negócio de movimento estudantil. Só que aqueles idiotas, aqueles movimento estudante, aqueles parasitas, são todos os caras hoje aí do PSOL, o pessoal que estava na morte do Tancredo, estava tudo ali atrás, tal. Os que nunca passavam nenhum curso e nunca se formaram na física, e nunca se formaram em letras, né? Talvez se formaram em sociologia, depois devem ter ganhado o notório saber em greve e manipulação.
Então todas as greves eram planejadas e manipuladas, e já chegavam com o jornalzinho pronto, entrava na sala de aula e não deixava a gente falar. Você é de direita, de não sei o que e tal, e nessa época, apesar de fazer karatê e tal, e ter feito karatê com a polícia e tal, eu não discutia, tal, era a classe média, meu pai era muito nervoso, tal. Depois eu fui descobrir que eu era Pereira e Figueira, que eu era judeu safrediano expulso do país ibérico. Os que queriam ser alguém na vida e os parasitas do sistema. Então havia uma guerra entre nós que queríamos estudar para ser logo engenheiro, para arrumar um emprego. E existiam aqueles outros lá que estavam ali simplesmente para fazer bagunça, tá certo? Fazer bagunça e derrubar o governo. Não estavam ali para fazer mais nada. Aí começou a surgir o Mobral, tinha o Mobral, tal, 64, tal. Aí depois de conviver, de almoçar na casa do hambúrguer, o meu Luciano Videira começava a contar as coisas, aí o Mário Schember, o Rocha Barros, pessoas do Partido Comunista, né? E agora, depois de muito tempo trabalhando na Unip, os projetos do FHC, tal, depois que foi incorporado pelo Lula, eles mudam o nome, dizem que é deles. Não, eles tentaram de todas as formas destruir aquilo, né? Agora bota o nome como eles que fizeram, né? Mas vendo todos esses projetos, aí fui entendendo, né, as coisas, né? Por exemplo, né, o Garrasta Zumed fez o Mobral e o Rondon, né? Para quê? Para que alfabetizar aquele povo se eles eram ditadores? Para proteger o povo, caralho. Veja, o que era o projeto Rondon? Pegava a estudantada, mandava para o interiorzão para ensinar os caras higiene, ensinar a alfabetizar, para ter um registro, para ter o RG, para ter certidão de nascimento, para dizer lá que eles eram cidadão brasileiro, que eles tinham que votar, tal, não sei o quê. Por isso quando ele mudou, quando ele saiu do governo em 1969, ele teve um ataque cardíaco, né? Aí o que aconteceu? Aí tava lá um monte de médicos e de advogados, tava o Ernesto Hambúrguer, a Amélia Hambúrguer, tava o Genuíno e tal, né? Nessa turma, a turma do Genuíno e tal, tinha ido pra Cuba e tinha treinado em tiro. Mas estavam lá pra paz lá, né? E tinha um pouco de arma e tal, tava no meio do mato. Aí chegou o pessoal lá, os grileiros de terra mandados pelos coronéis do Brasil, aí isso lá na Araguaia, tal, quando começou a invadir a invasão. O Embrapa começou a descobrir que aquilo podia fazer lá, plantar soja e tal. O pessoal começou a invadir e começou a expulsar os caras. Mas aí os caras já não eram analfabetos, né? E tinha o pessoal da USP. Aí o pessoal chegava lá, olha, o pessoal chegou daqui, que porra, que merda, nós vamos ter que mudar, vamos ter que ir lá para a Amazônia. E tal. Não, usa o Capião. A terra é de vocês. Aí o pessoal daqui que fazia advocacia e tal no Brasil não mandava para São Paulo, os advogados aqui de São Paulo começavam a registrar. Aí o pessoal lá, os grileiros de terra, estavam falando, o que está lá? O que está lá dizendo o povo aí e registrando tudo e dando o certidão de nascimento dele? Aí o projeto do Rondon, do Garrasta Azul Médici. Do Garrasta Azul Médici. Aí começaram a meter bala nos caras, só que os caras estavam treinados para receber os caras, expulsaram os caras de lá. Aí tentaram mandar o exército, né? Aí o exército não foi uns policiais lá. Aí o pessoal lá que chamava guerrilha, que não era guerrilha, deram o maior cacete nele, que era estudantada. Tá certo? Aí esse pessoal aí, o Hambúrguer, a Amélia Hambúrguer e tal, tiveram tudo que sair correndo de lá, vieram para cá, alguns tiveram que fugir do país, outros aí, o Geisel entrou, pegou eles para fazer o projeto nuclear, porque não tinha com quem fazer, então pegou dois pelos, e o resto que era parasita mandaram para cadeia e expulsaram do país. Então isso é a guerrilha do Araguaia, eu não sei direito como que é lá do Amazonas. Foram esses caras que fizeram o projeto nuclear brasileiro, fizeram o Museu da Educação, o Catavento e tal, não sei o quê. Foi esse pessoal aí que não é do PT. Que tinha uma certa ligação e tal, mas que foram junto com o Hélio Bittencourt, a turma caindo fora do que. Então, por que Garrasta Azul Médici foi alfabetizar? Para proteger o povo, para dar certidão de nascimento e RG. Tá certo? Para proteger dos coronéis, tal, que era o antigo MDB, tal, que estava tudo infiltrado no MDB, que era um partidão. Depois foi dividindo, e essa bagunça de hoje. Depois eles copiaram os projetos no FHC e depois no Ciências Sem Fronteiras. Tá certo? Então eu pegava estudante e tal, ficava mandando para lá, mandando para cá, tal, é tudo uma cópia. Tudo cópia.
Tá certo? Ah, fizeram uma melhora, fizemos tal, não sei o que é. Mas não tiveram que enfrentar a bala o negócio, os coronéis. E agora estão ligados aos coronéis nos 40 ministros. As lutas de classe, o surgimento do PT, Brasil como Estado consumidor, o Brasil virou um Estado consumidor dos Estados Unidos, tá certo? Nós começamos a comprar carro, televisão e tal, isso aqui era mais um Estado dos Estados Unidos, que eles estão querendo encampar o Canadá. Os sindicatos de lá começaram a interferir aqui. Aí começou a ter guerra de professores, tal, aquele Paulo Maluf, Quercia, a roubalheira nos bancos, tal. Depois eu estou falando isso aqui para a gente poder entender o FHC, o que ele fez lá. A hipocrisia da igreja, né, católica, né, que jogava dos dois lados. E aí, como o negócio, tiraram o francês da grade curricular, botaram o inglês, aí começou a surgir os cursos de inglês, tal, os Beatles, a escolinha de inglês e tal. E aí começou, esses caras eram evangélicos, vieram para cá, o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é idiota. Aí começaram a montar as igrejas evangélicas, aí nasceu o evangelismo. Então, essa é toda a estrutura que a gente tem que entender como a mudança, a miscigenação de raça e as mudanças políticas vão ocorrendo. E vão mudando a política, a mentalidade, de tal forma que não tem mais como mudar. A Igreja Católica teve que se adaptar. Essa Igreja Católica de hoje é fruto da pulverização e do espiritismo que invadiu a Globo, a Umbanda, tal, e o evangelismo tiveram que se adaptar e fazer a teologia da libertação se tornou o carro forte da igreja aqui. Então a geração rock and roll, né? A perseguição aos intelectuais, a introdução do rock and roll, Roberto Carlos, mas tinha falta de conteúdo na televisão. Porque quem ia produzir a coisa? Os escritores. Mas os escritores todos eram socialistas, não eram comunistas de bala, eram socialistas. Eram os caras que levavam no cu, que aquele jovem lá, Dilma, tal, não sei o quê, e todos aqueles outros caras, eles trabalham, pega a Casa de Papel. Cada um tem um nome, ninguém sabe da vida do outro, de onde era, tal. Cada um vivia em cada lugar, se reunia para assaltar banco ou se reunia para sequestrar o senador. Aí a polícia do exército tal, tinha que correr atrás para libertar o senador, o cônsul, tal, não sei o quê. Vai pegar quem? Aí eu pegava o deputado, né? Eu pegava o deputado, aí ia buscar lá o Rocha Barros, o Artigas da USP, ia buscar os outros caras que eram os comunistas, porque esses tinham endereço, tinham nome. Agora o pessoal da milícia armada não tinha endereço, não tinha nome, eles eram em células cegas, que só tinham o nome de uma pessoa com codinome que recebia a ordem deles, se reunia e fazia as coisas. Então quem se fodia eram os professores da USP, os professores das escolas, a escola colegial da USP, os caras das federais, porque quem era que tinha nome, endereço e CPF. Tá certo? Essa é a história. Então, na verdade, eles foram, né, os que levaram na cabeça. Então, eles não foram vítimas só do exército. Ó. Eles foram vítimas da turma da esquerda da pesada, esse do PCdoB, a Convergência Comunista, a PSOL, tal, que usaram eles que foram torturados, porque era quem tinha endereço e quem pegava. Mas podia torturar eles à vontade, até matar, que não tinha como eles entregar os caras, porque era uma células que formavam tal. Assiste ali a Casa de Papel, vocês vão entender a estrutura. Aquele é baseado na guerrilha da Itália, não sei se teve na Espanha e no Brasil. Aí teve o fenômeno do Silvio Santos, então tinha a Globo até as 10 horas da noite, a Globo tinha o politicamente correto. Aí depois de 10 horas da noite, aí a Globo tinha as novelas do... Saramandaia, tal, não sei o que, todas aquelas novelas que não eram politicamente corretas, mas que ainda tinham um pouco de censura. Mas não tinha dinheiro para fazer as coisas, né? Provavelmente os militares, nem o pessoal lá de cima do governo. Né? Então, por exemplo, a Globo vendia horário. Então o Silvio Santos comprou o domingo, então o domingo só tinha Silvio Santos. O Silvio Santos montou um capital e depois comprou a Tupi e virou esse poder econômico que o Silvio Santos tinha. Agora, como que um camelô como o Silvio Santos conseguiu botar a Globo na parede? Porque ele fez um acordo escorchante com a Globo. Era só uma falta de conteúdo e tal. Então, veja, não tinha... Isso aqui era cada um para si, Deus por todo, né? Ou se sobrevive ao sistema, né? Então, essa história aí, quem conta são os artistas, os diretores da Globo, que acham que nunca vão contar essa história.
Eu vou parar por aqui, que eu já estou com 20 minutos aqui. Chega de fofoca. Agora, quando entrar na transição aí do... esqueci o nome do presidente aí para as diretas já. Aí vai ter um monte de outras fofocas.